Mas até o momento, nada estava definido entre banda de tensão, parafusos retrógrados, parafusos anterógrados. O que eu faço? Eu exploro a fratura, eu identifico e delimito todo o limite entre o osso íntegro e o ponto onde ocorreu a fratura. Eu retiro o periósteo imediatamente sobre a fratura, como eu estou fazendo nesse momento. Até visualizar as ranhuras ósseas que podem servir como parâmetro para redução anatômica. A cureta me ajuda a retirar o periósteo da região fraturária. Então essa manobra com a cureta também traciona e retira o periósteo. Orifício confeccionado na parte proximal apenas para servir como ancoragem para uma pinça de redução. Mas diante de um fragmento muito pequeno, durante o aperto da pinça, o fragmento ele não ficava estável. Muitas vezes você tem que inserir um fio 1.0 milímetros ou 1,5 milímetros para ajudar como joystick. Aí eu reposicionei essa pinça, ancorei ela melhor distalmente para identificar a fratura. E por tratar-se de um traço extremamente distal ao malleolo medial, é um fragmento praticamente revestido de estruturas ligamentares. E veja como o vetor de redução foi o vetor onde eu ancorei a ponta dessa pinça na região articular. Veja essa pinça que está na minha mão esquerda, como eu posicionei o vetor dela de articular para medial. O traço completamente oblíquo. E olha o sentido que eu consegui obter perpendicularidade com esse traço de fratura. Somente com a introdução anterógrada, não convencional. E aí o fio já introduzido da forma não convencional, buscando perpendicularidade com o traço de fratura. Vamos fazer um X aqui, eu vou ter que fixar reverso. Você tem o dupla compressão, né? Um fragmento do colículo anterior isolado e oblíquo invertido. Fluoroscopia de controle demonstra uma perpendicularidade com traço de fratura.